Isso. Comer, se desviar. Entendeu? Isso. E Deus está só se olhando para você. O diabo está falando, quer ver? Daqui a pouco ele vai abandonar a fé, ó. Vai abandonar a fé, ó. Ele está com inveja, ó. Está com inveja. Entendeu? Obra da carne, irmão. Esse homem volta, irmão. Come pão, bebe água. Aí eu vou provar para vocês que um falso profeta pode ser usado por Deus. Raras vezes, mas pode. Verso 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta. Olha só, ele não abriu uma Bíblia para ler. O profeta reconheceu a palavra, irmão. Era um crente desviado que pode ouvir Deus, hein? Veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus. Clamar, irmão, é gritar. Falar com força. E veio de Judá. Assim diz o Senhor. Porquanto fizeste rebelde a boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão, depois que bebeu água, ele e o jumento, albardou-lhe o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, um leão ao encontro no caminho, e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens que passaram, e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão, que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta, que fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. O que é isso, irmão? Foi usado por Deus. A cidade abalou com avivamento. Mas agora o pecado também vai ser visto por todo mundo, irmão. Então, irmão, é crente que você vê pregar, vê exortar, vê curar, vê fazer a obra de Deus e depois, irmão, ele está no meio dos mendigos. Igual teve um que estava aqui com vocês, que eu vi ele esses dias no meio dos mendigos. Sim, pode falar. Eu falo para os meninos direto que existe aqui duas classes de homens. Homem de Deus e homem usado por Deus. Isso. Os que o podem. Homem de Deus vai para o céu, que é o que tem os frutos do Espírito. Isso. E o homem usado por Deus não vai. Só tem o dom. Só tem o dom. Porque esse dom que a gente tem de pregar a palavra pode salvar todo mundo, não vamos salvar nós. Que temos esse dom. O meu professor Lauren Wade, que é uma grande autoridade bíblica, ele disse que inteligência moral, irmão, você não consegue nas escolas teológicas. Você conhece o que é vergonha na cara aprendendo a abandonar o pecado. Às vezes, irmão, é doloroso você sofrer certas provas. Às vezes Deus não tem nada para você naquele tempo ali e não adianta você chorar, não adianta você botar Deus na parede, porque eu vou abandonar, porque eu vou fazer isso. O prejuízo é todo seu, irmão. Todo seu. Quando chega o tempo de Deus, irmão, não tem quem peça a bênção, mas quando não é o tempo, você pode bater na porta do céu que não é o tempo. Deus só vai falar. Espera. Eu vi um testemunho de um rapaz lá no Rio, que era evangelista. Ele estava 2 anos no pé, pregando a palavra. Ele levava a amante dele para o hotel e ficava lá e ia pregar a palavra. Quando voltava com a amante, aí chegou um dia, ele cansou do hotel e falou assim, Senhor, se o senhor está me ouvindo, eu quero que o senhor me vergonhe hoje quando eu estiver em cima do púlpito. Que é isso? Aí Logo isso, ele podia pedir para o senhor libertar ele, né? Aí ele chegou em cima do púlpito, ele veio um vaso, rodou o piano e botou o dedo na cara dele e falou assim, eis que o senhor manda dizer, abre a boca e prega a minha palavra, que hoje eu vou batizar e curar, e vou salvar. Aí ele não entendeu nada, ele mandou envergonhar, então ele mandou ele pregar. Aí ele falou, pô, senhor, será que o senhor está aceitando o meu pecado ou mudou? Aí, bem,
salvou lá, a gente foi batizado. Aí de novo começou a falar, pastor, o senhor está aceitando o meu pecado ou o senhor mudou? Aí o senhor não falou nada. Ele foi embora para casa, jantou o pastor, foi embora. Chegou lá no quarto dele, o Espírito Santo de Deus incomodou ele ficou com o joelho. Ele ficou com o joelho, começou a orar e falou, Senhor, o senhor mudou ou está aceitando o meu pecado? Ele que veio um clarão no quarto, encheu o quarto. Quando ele olhou, ele viu o pico da espada bem aqui. E o homem grandão falou assim, vira o anjo. Quando ele olhou para trás, o anjo botou a espada na nariz dele e falou, te espero no juízo final. Irmão, isso é uma coisa forte. Eu conheci um pastor que ele estava 10 anos em adultério, né? Com 3 mulheres. Mas só que esse aí foi envergonhado. Irmão, essas pessoas podem ser envergonhadas por demônios. Alguém pode entrar dentro da igreja e falar, que nada, rapaz, eu tenho caso com você, agora fala que é mentira. Irmão, o nosso ministério, irmão, é uma coisa cara. Entendeu? O William Tyndale, eu estava vendo a história dele esses dias. Ele ficou, irmão, 500 dias sem poder ler a Bíblia, 500 dias sem ver a luz do sol, mais de um ano, irmão. E quando ele saiu dali, ele foi para a fogueira, irmão. Nós, irmão, vivemos uma época tão fácil de servir a Deus. Hoje, só no Brasil, tem mais de 60 tipos de Bíblia. E a maioria delas estão tudo na nossa mão, irmão. Você sabe como era o Evangelho no tempo dos apóstolos? Tinha até a epístola que não era inspirada, irmão. Tinha epístola de Barnabé, Evangelho de Pedro, tinha o Apocalipse de Pedro, que eram livros agnósticos, tinha seitas, irmão, que colocavam livros. Então os irmãos falavam, o que nós vamos ler hoje? Não tinha a Bíblia assim. Vamos abrir aqui agora a epístola de Paulo. Aí abria assim, naqueles papéis, irmão, feito de papiro, que papiro é feito de uma alga marinha, que é fácil, irmão, rasgar aquilo ali. Irmão, hoje nós vemos Bíblia, irmão, de alta qualidade. E às vezes nós não lemos a Bíblia. Você tem uma ideia? Na época de Martinho Lutero, quando eles escreveram a Bíblia, toda no idioma alemão, nossa, quando eles puderam ler a Bíblia no idioma deles, eles ficaram tão felizes, irmão. A Bíblia, irmão, ela traz lições poderosas para a nossa vida. Se nós não afunilarmos a nossa vida na palavra de Deus, nunca vamos nos converter. Nós vamos achar que Deus é mau, porque Deus não quer deixar a gente ter uma esposa agora. A gente vai falar, poxa, tem gente aí com 30, 40 anos que já casou, até antes, eu estou aqui querendo me casar, e Deus fecha as portas, porque Deus não, ele bota barreira. Às vezes você é uma pessoa vistosa, tem inteligência, mas ninguém te quer, irmão. Você parece um giló largado na janta. Entendeu? Ninguém te quer, ninguém te olha. Você fala, o que está acontecendo? Está acontecendo é Deus botando uma barreira, irmão, para afastar problema da sua vida. Porque quando você não aguenta a tentação, é Deus que afasta de você. Entendeu? E Deus está limpando, está convertendo, e nisso vem raiva, vem aborrecimento. Às vezes a gente quer até abandonar tudo, mas o caminho está aí, irmão. Temos que seguir. Esse homem, irmão, foi morto pelo leão. O leão matou aquele homem, outra coisa. O leão não comeu o jumento e ficou parado diante de todos, e todo mundo vendo só o cadáver dele despedaçado. E o jumento aqui, todo mundo vendo aquele sinal. Não comeu. Isso era um sinal de Deus, irmão. Sinal de Deus é coisa forte, é coisa que desafia a sua ótica. Claro, igual teve um homem que ele pregou, que Jesus disse que se creres, a montanha pode ir para um lado e para o outro, não é isso? Você pode pedir essa montanha para ir para o meio dos mares que vai. É pequena. Aí um fazendeiro falou, é verdade isso? Pois eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dar uma noite de prazo para você pedir o seu Deus para tirar de lá. Se não, você pode ter certeza que você vai morrer. Tá bom, missionário? Eu não acredito nesse livro seu aí, não. E ele ficou preocupado. Aí o filho dele falou, pai, o que está acontecendo? O filho dele pequeno. Ah, filho, é porque eu fui pregar que quem tem fé, do tamanho do grande mostarda, pode pedir esse monte, e ele pode sair daqui para o meio dos mares, e agora? E o filho dele falou assim, o senhor não crê, não? Ah, eu creio, filho, então vamos orar. Eles começaram a orar com fé, irmão, e veio um terremoto no lugar. Daqui a pouco começou a cair pedra em cima dos bois do homem, matar os bois do fazendeiro e acabar com a fazenda dele, mas a montanha ia se levantar. E o fazendeiro correndo em cima do cavalo, falou, pode parar, rapaz. Eu creio que o seu Deus é poderoso.
Entendeu, irmão? A gente tem que ouvir essas histórias de fé, porque é verdade, irmão. É verdade. A religião falsa não crê em milagres. A religião falsa diz que tudo acabou no Apocalipse. Entendeu? A religião falsa não crê nisso. Antes que eu perca. Agora, irmão, vamos ver qual é a característica, irmão, de uma verdadeira religião. Falamos um pouco sobre esse homem. Esse homem, irmão, depois de anos, lá no tempo de Josias, quando tudo isso se cumpriu, que eles queimaram o altar, derrubaram os postes ídolos, o poste ídolo é a deusa Azera, que é a deusa da vegetação, quando acabou com aquela idolatria. Aí Josias se lembrou desse homem. Aí Josias falou assim, vem cá, que túmulo é esse? Que ele estava arrancando os sacerdotes dali e queimando o corpo deles em cima do altar. Entendeu? Isso revelando, irmão, o castigo de Deus vai ser terrível para os falsos líderes, irmão. Nós temos que tomar cuidado com a palavra religião. Aquilo que você não tem certeza, irmão, igual eu vi um falso profeta lá em Viana, que o camarada profetiza para todo mundo bênção e vitória, e os cultos são assim, irmão. E é pura mentira. Mentira. Eu mexo com o sentimento desse rapaz e falo, ó, Deus me revela que depositaram 500 mil reais na sua conta. Você crê? Crê ou não crê? Amém? Então toma posse, toma posse. Eita glória! Ele chega lá no banco. O que o senhor deseja? Porque eu vim aqui sacar um dinheiro. O senhor tem conta aqui? Não, mas falaram que tem 500 mil na minha conta. Quem falou isso? Se você não tem conta aqui. E tem gente que vai, irmão. Irmão, o ser humano, ele gosta de ser enganado. Gosta, irmão, gosta. Você pega o capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 3, diz a Bíblia que as pessoas que não creem em Deus, eles vão coçar a orelha assim. Não. Irmão, o ser humano gosta de ser enganado. É igual a mulher que você morde e fala, mulher, larga esse homem porque ele está te traindo. Tá nada, você está de olho em mim. Nada. E o homem está bem com a outra. Irmão. É o que acontece nas igrejas hoje em dia. Você pregar a verdade e a falsa revelação vale mais do que a verdade que você está pregando. Qual a primeira característica, irmão, de uma verdadeira religião? Em primeiro lugar, ela tem a Bíblia como base do seu modelo de vida. O que diz em Josué 1, versículo 8? Diz o quê? Diz que se você prudentemente colocar a sua vida ali, ó, eu estou prestando atenção, eu não vou mentir, não, isso não é de Deus, não, isso não é de Deus, essa amizade não é de Deus, não, isso não é de Deus, eu vou saindo fora. Se você prudentemente andar, irmão, no caminho de Deus, o que vai acontecer? Vai prosperar, vai vencer. Mas o que acontece hoje em dia, irmão? Não, irmão, vai para o monte, fica lá 3 horas orando, que Jesus te perdoe. Bota o seu joelho no milho, ou sei lá, vai na casa da irmã Sapatinho de Fogo, ela vai revelar para você. A Bíblia, irmão, é o nosso modelo de vida. Deuteronômio 28, 1 e 2, diz que se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor e andarmos segundo aquele modelo, irmão, nós vamos prosperar, avançar. O que diz o Salmo 84, 11? Que Deus não negará bem algum ao que anda na retidão. Então, às vezes, Deus nega as coisas para nós, irmão, porque não somos servos de Deus, não estamos segundo as suas leis. O que diz João 5,39? Examinai, como eu disse, examinar não é ler. Ler é você fazer uma leitura. Pega outros livros, examina outros contextos, outros livros, para você entender a mensagem, irmão. Porque se você for um desses crentes que quando vai pregar, bota o dedo aqui, aí lê, aí vai, isso vai batendo em todo mundo, isso não é pregação, irmão. Isso é loucura. Você tem que entender o que você está falando. São João 5, verso 39 diz, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna. Ou seja, o povo que Jesus estava pregando sabia que só tem salvação pela Bíblia. E são elas que de mim testificam. Então, por que Israel, a maioria deles, não quis aceitar Jesus? Por um único motivo, irmão, porque não meditava nas escrituras. Ele só lia. Aí ia de segunda a sexta na sinagoga, que a sinagoga de segunda a sexta é escola. No sábado, ela era lugar de adoração. Aí eles ensinavam, odeiem samaritanos.
Não aceitem isso, igual eu estava vendo nas duas escolas mais privilegiadas no tempo de Jesus, era a escola de Shammai e de Hillel. Saulo, por exemplo, se formou pela faculdade de Hillel, porque Hillel era pai de Gamaliel. A escola de Shammai, irmãos, era uma escola tão rígida, que eles oravam assim: agradeço a Deus por não ser gentil, por não ser mulher e por não ser samaritano. As mulheres deles andavam 10 metros para trás e eles 10 metros na frente. Mulher para eles era igual fogão. Quando eles morriam, botava a mulher na lista de irmão seminarista, não sei se o irmão já leu sobre isso, os judeus achavam as mulheres como parte da propriedade deles. E assim, irmãos, são pessoas que ao invés de ouvir o que a palavra está dizendo, está ouvindo o que um falso profeta está dizendo. Tem um que vem no Brasil e fala assim: não chega muito perto. A minha unção, ó, você vai cair no chão. A unção de Jesus, irmão, jogava alguém no chão? A unção de Jesus, irmão, quando a mulher botou a mão nas vestes dele, ela ficou curada ou caiu no chão? Ficou curada, irmão. Então o que mais você vê? É um monte de gente querendo essa unção que derruba os outros no chão, irmão. Tem que tomar cuidado com isso. Segunda característica de uma verdadeira religião: tem uma vida de oração. O Salmo 141, versículo 2 diz o quê? Seja a minha oração como incenso. Deus está ouvindo você e está sentindo um cheiro suave, dando glória a Deus nas lutas, nas provações. Seja a minha oração como incenso. Irmão, os homens de Deus que mais destacaram na Bíblia viviam em oração. Você vê Daniel 9. Ficou 21 dias, irmãos, em jejum, esperando de Deus uma resposta. E a resposta de Deus foi um anjo. Um anjo veio falar com ele. O diabo, irmão, percebeu o fervor daquele homem. Você vê em Neemias primeiro, você vê que a oração que Neemias fez foi com lágrimas e Deus exaltou Neemias, irmão. Mas a oração que a gente faz hoje: Senhor, não tem pão, Senhor. O pão que tem está duro, não tem manteiga, não tem um cremogema para a gente comer. Eu queria tanto, Deus, um salaminho. Eu queria tanto fritar um ovo e botar dentro. Deus, só tem aquele biscoito duro. É as orações que vê hoje, irmão. Orações de pessoas sem fervor, sem amor nenhum. Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, irmão. Mas você pega Atos 2, 42, o que diz? Estavam unidos aonde? Na doutrina, no partir do pão e na comunhão e nas orações. Entendeu? Estavam todos orando e Deus acrescentava o número de almas. Mas as campanhas que tem hoje, irmão: Senhor, bota fogo no capeta, porque, Senhor, eu quero ver a glória. As pessoas que passam lá fora falam: ih, é um hospício, é uma casa de doido, irmão. Você não vê beleza, certas orações. Atos 12, 5 diz que quando Pedro estava preso, depois que Tiago foi morto, Pedro foi preso. A igreja guardava constante oração. E o que aconteceu? O anjo foi lá e libertou Pedro, não é isso? Sabe por que não vem milagre e libertação na nossa vida? Porque não oramos. Tem crente, irmão, que ele é um expert na Bíblia. Lê, muito bem, prega, mas o tempo de oração dele é muito pouco, irmão. Você vai fracassar na fé. Temos que orar, gastar tempo orando, falando: Senhor, eu tenho esse pecado, eu tenho essa angústia. Senhor, entra com providência. Senhor, eu preciso dessa resposta. Temos que gastar tempo, irmão. A gente, para falar dos outros, não fala horas. Vamos gastar horas aí, irmão. Terceira característica de uma verdadeira religião: vida na congregação. Gênesis 28, 17, é Jacó olhando e vendo o mistério da igreja. Uma escada subindo e descendo, uma escada com anjos subindo e descendo, anjos trabalhando. E ele diz assim: que terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta para o céu. E se tornou aquele lugar o quê? Betel. Que a palavra Betel quer dizer casa de Deus, irmão. E Jeroboão transformou numa casa de idolatria. Foi um dos porquês que Deus mandou tanta maldição ali. O que diz o Salmo 77, 13? Senhor, o teu caminho está no santuário. Então, irmão, tem gente que fala: eu sirvo a Deus na minha casa. Eu sirvo a Deus lá onde eu moro mesmo. Não serve nada, irmão.
A maioria desses crentes são noveleiros, assistidor de filme pornográfico, falador da vida dos outros, põe defeito em todo mundo, né? Tem dom de língua comprida, profetiza bobagem. É bobagem. E diz que é servo de Deus.